Boa noite a todos. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para aqueles que nos acompanham também, todos, nós ficamos muito felizes em recebê-los aqui nessa casa de oração. Hoje o tema será: o que a pandemia tem nos ensinado? Parece que não terminou, né? Tanta coisa que fica na nossa mente, tantas coisas que aconteceram nesses 2 últimos anos. E na visão espírita, o que será que isso pode ter trazido como ensinamento? Todas essas situações que nós passamos, uns mais, outros menos. E o que a gente pode trazer de ensinamento em relação a isso? Primeiro, antes da gente falar de pandemia, a gente precisa entender do que se trata. Epidemia, pandemia, tudo a mesma coisa, né? A epidemia é quando existe uma doença e que essa doença ela vai se espalhando por muitas regiões, né? E que não é muito bem esperado para aquele momento as pessoas terem essas doenças. E a doença acaba saindo do controle e do tempo que era previsto para acontecer. A pandemia já é algo bem maior. Ela comete não só regiões, por exemplo, de um país, mas ela leva, né, a doença é levada para muitos continentes. E aí esse controle, né, é mais difícil de se fazer, né? Até porque há muitas diferenças de pessoas que vivem mais de um lado no continente, outro em outro, então fica muito difícil de controlar. Então a pandemia é algo mais grave. Mas a gente aprendeu um pouco sobre pandemia com o Covid-19. Mas não é a primeira vez que a gente, dentro, né, dessa humanidade aqui na Terra, não é a primeira vez que passamos por uma situação semelhante a essa. Então eu trouxe alguns exemplos para a gente poder lembrar, né? Dentre elas, a gente estuda nos livros de história e pessoas, né, que passaram lá em 1300 pela peste negra, né, que começou na Ásia e veio para a Europa, e houve o desencarne de muita gente, né? Mais para frente a gente teve um outro exemplo lá na década de 80, com a doença que trouxe também muita tristeza e muita gente foi embora, que é a AIDS. E ela, infelizmente, ela foi controlada, mas a gente não conseguiu acabar com ela, né? Também lá em 1918, a gente teve a gripe espanhola, que foi muito parecida com o que a gente teve aqui, né? Na época da gripe suína, a gente teve, né? Então, assim, tem muitas pessoas que viveram e que não foi tão... a gente começa a ver a gravidade do que foi naquela época, quando a gente passou pela Covid agora, né? Porque numa época mais antiga, não tinha toda a tecnologia, toda a pesquisa, toda a ciência para ter também os remédios, né? As vacinas. Não era tão rápido como aconteceu agora, né? Então, imagina quanta gente desencarnou naquela época. E aí, chegando aqui, historicamente, no Covid-19, o que a gente vê no Brasil em específico? Foram registradas 687 mil pessoas que morreram em função da Covid, só aqui no Brasil. É muita gente.
E de acordo com alguns dados que a gente vê na literatura, alguns dados da Unicef, né? A gente viu também que não foram só pessoas adultas que foram a óbito. Muitas crianças faleceram, né? Em função Então, o desencarne foi das pessoas independente da faixa de idade. E a gente vê que aqui, de acordo com o Instituto Butantan, a gente viu que 1.400 crianças morreram, crianças de 0 a 11 anos, aqui no Brasil, né? Então, assim, é algo que a gente ainda está assimilando. Muitas pessoas que a gente diz aqui nesses números eram pessoas das nossas famílias, eram amigos, eram pais, mães, avós. Então é algo que a gente ainda não conseguiu assimilar, né? Muita gente ainda, mas por que isso acontece, né? E podemos verificar que todos esses exemplos são exemplos de desencarnes coletivos, né? Em diferentes momentos da história. E o que isso pode trazer? Como que a gente pode entender isso por meio da literatura espírita, né? Acontecem tragédias causadas pelo homem e alguns fenômenos naturais, né? Então, quando acontecem essas tragédias, por exemplo, causadas pelo homem e há o desencarne coletivo, um exemplo são as guerras, né? São causadas pelo homem. Outros fenômenos naturais que acontecem em desencarnes coletivos são terremotos, furacões, tsunamis, essas outras situações que acontecem. E também acidentes, né? Acidentes podem ser por incêndios, naufrágios, e a gente vê pelas notícias, pela história, que muita gente desencarna ao mesmo tempo, né? As epidemias são responsáveis por muitas desencarnações. E aí a gente começa a pensar, mas são fenômenos naturais ou são causadas pelo homem? Né? O que isso traz pra gente? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, encontrar na pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Porque Deus permite que esses flagelos, todos que a gente falou aqui, né, aconteçam. Né? Por que isso acontece? Que os espíritos respondem para o planeta progredir mais depressa. A necessidade de destruição para a regeneração moral dos espíritos. Leis morais que são encontradas no livro dos espíritos. A lei da destruição é uma lei moral, que se a gente pegar o livro dos espíritos, nós temos várias leis morais. Aí a gente precisa entender por que existe essa lei da destruição. Aqui os espíritos colocam colocar ordem nas coisas, realizar em alguns anos o que levaria muitos séculos para ocorrer. A evolução, ela precisa ser planetária. E como que isso poderia acontecer mais rapidamente? Por meio de algumas situações como essas. Bom, mas por quê? Como que isso acontece? A gente pode fazer um paralelo como a gente fosse limpar um guarda-roupa ou arrumar o nosso guarda-roupa. O que a gente faz?
A gente pode ter, tem duas formas para a gente poder fazer, né? A gente pode pegar do jeito que tá lá e ir arrumando aos pouquinhos, que demora um tanto, ou a gente tira tudo, põe tudo em cima da cama e faz aquela, e aí a gente começa a separar, né? Essa roupa serve, essa não serve, essa eu preciso, essa daqui eu vou separar para doação, essa daqui volta para esse lugar. De alguma forma, a gente começa a fazer o caos, né, a destruição, para depois a gente começar a separar e colocar as coisas no lugar. É mais ou menos assim, ficaria um pouco mais rápido. Mas como que é decidido que aquelas pessoas vão desencarnar ao mesmo tempo, né? Há a necessidade de destruição para a regeneração moral dos espíritos, né? O desencarne coletivo pode ocorrer com grupos de espíritos que possuem débitos semelhantes trazidos de reencarnações anteriores. Pode ser que, é claro que a gente vem para essa reencarnação para a gente aprender alguma coisa. E se a gente não está aprendendo, né, ou se a gente precisa acelerar esse aprendizado, como um colega, um outro, pessoas que a gente nem conhece, vão estar naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, talvez os nossos débitos passados, o que eu fiz em existências anteriores, está muito parecido com o que aquelas pessoas que estavam no mesmo local fizeram. Então, por providência, né, por algo que poderia já estar previsto, né, essas pessoas desencarnam junto. Por quê? E passam por esses flagelos de forma conjunta. Muitas vezes essas pessoas estavam cometendo os mesmos débitos, as mesmas causas em existências anteriores e são de alguma forma reunidas para que elas fossem, estivessem naquela situação, né? Aí a pergunta 740 do Livro dos Espíritos: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Bom, até agora a gente pensou nas pessoas que se foram, né? Naquelas que desencarnaram. E as pessoas que ficam? Também não é um flagelo? Não é uma dor para aqueles que ficam e não vão poder mais ver as pessoas que amam, né? E as pessoas que estão próximas, que estão sofrendo, né? Então, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, isso está lá no Livro dos Espíritos, demonstrar sua paciência e resignação, sentimento desinteressado e de amor ao próximo e dominar o egoísmo. Como que a gente pode ter a ocasião de fazer isso? Em momentos aflitivos como esses, quantas vezes nós nos pegamos auxiliando pessoas que a gente não conhece, né? Campanhas acontecendo de ajuda com água, com alimento, com roupa, com casa, com abrigo. E muitas vezes nós nos colocamos à disposição para ajudar essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, que perderam entes queridos, mesmo que não foram pessoas próximas a nós, né? Então, muitas vezes nós somos, entre aspas, forçados a tomar atitudes, a gente cria-se uma ocasião para que a gente possa aprender a dominar o egoísmo, ou seja, não olhar somente pelas aflições que nós estamos passando,
mas também o que as outras pessoas à nossa volta estão passando. Então esse é um grande aprendizado, né? Com a pandemia, colocamos na balança o materialismo e a afetividade, né? No início da pandemia, em que muitos de nós ficou isolados em casa, né? Com máscara, quando fosse sair, quando saía, né? A gente acabou sentindo falta, né? Da afetividade, do contato. Foi por meio dessa situação que nos custou o isolamento, nos fez abrir o olho e enxergar a importância de estar junto, de conviver, né? Chico falava dessa questão, a gente não está aqui só para viver, a gente está aqui para conviver, o que é muito mais difícil, né? Então, a gente deixou de estar junto com os amigos, o abraço que a gente não tinha mais, o afeto que a gente não podia fazer, os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, as pessoas que estavam na linha de frente dessa pandemia, que tiveram que se isolar dos seus entes queridos para proteção, né? Não podia nem ficar na mesma casa muitas vezes. Então a gente começou a ver e a enxergar a importância do ser e não do ter, né? Porque ali a gente estava no mesmo pé de igualdade, ricos, pobres, né? Idosos, jovens, crianças, tudo isso mudou a nossa vida, né? Mudamos comportamentos conosco, com a família, com o trabalho, na sociedade. Nós tivemos que aprender a conviver de uma outra forma para nos proteger. Isso, a proteção, o uso da máscara, o álcool em gel, todos esses cuidados era para nossa saúde e para proteger as pessoas que estavam à nossa volta. Mesmo que a gente soubesse que, como que a gente pode saber se um está infectado, o outro não está infectado, né? Veio essa doença que não dava para a gente muitas vezes identificar se a pessoa estava ou não com Covid. Não estava escrito ali, ou às vezes a pessoa, como a gente já aprendeu, a pessoa estava assintomática, ou seja, não tinha sintoma nenhum. Até o preconceito em relação à pessoa doente, a gente teve que aprender a lidar, né? Revimos a nossa relação com o ecossistema, muitas vezes desvalorizado, ou a gente lidava com aquilo de modo equivocado, o respeito à natureza, né? A questão do descarte, a contaminação de água, todas essas questões que muitas vezes estavam muito longe da nossa realidade, já foi trazido de volta aqui. Olha, presta atenção, a natureza, nós somos a natureza, né? A gente constatou a nossa fragilidade física, né? A vida foi ameaçada por um vírus que a gente nem enxerga. E a gente sucumbiu, muitas pessoas sucumbiram. E aí a gente viu e começou a perceber, aprendeu a nossa pequenez na frente de uma situação como essa, né?
fomos direcionados a agir com gestos de solidariedade e compaixão, aceitação das diferenças. Necessitamos e sabendo que nós necessitamos do próximo para sermos felizes. Que ninguém é feliz sozinho. Ninguém veio para esse mundo para viver sozinho. E nós, por causa dessa pandemia, nós começamos a enxergar isso. E levantamos algumas questões existenciais. Mesmo que tudo isso ainda não tivesse chegado, muitas vezes a gente começou a pensar, depois que passou, né? Aí veio a vacina, aí a gente já começou a flexibilizar e aí a gente começou a refletir também. O que eu tenho feito da minha vida até então? Eu perdi entes queridos, muitas pessoas ficaram com sequelas. E o que eu fiz da minha vida nesse ponto? Eu tô bem, eu tô são e salvo aqui. Eu vou continuar do jeito que eu era antes? Com tudo isso que eu passei? Como posso recuperar o tempo mal usado? Que nós viemos aqui na Terra para aprender. E se a gente estava a passeio até o momento da pandemia, a pandemia trouxe esse baque para a gente acordar. A gente não está a passeio, né? Tenho aproveitado essa existência para distribuir amor, carinho, caridade. Muitas pessoas próximas foram levadas de uma hora para outra. Deu tempo da gente dar todo o carinho que a gente tem, todo o amor, toda a caridade. Foi possível? Então, se não foi agora, a gente precisa pensar, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não podia fazer um pouquinho mais, né? Quais são os meus valores? Quais são as minhas prioridades, né? Com tudo isso que aconteceu, a gente já começou a colocar na balança o que realmente importa, o que realmente é essencial, né? Podemos evitar ou minimizar essas mazelas? Aí vem essa questão, né? Mas tudo isso aconteceu por vários motivos, né? Mas será que a gente consegue evitar esse tipo de situação? Aí a gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 12. Os males se dividem em duas partes. A dos que o homem não pode evitar, e 2, aqueles causados pela incúria ou excessos das pessoas. Então tem o que a gente não tem como evitar, que vão acontecer, e tem outros que são causados por nós mesmos. E aí tem uma frase aqui que eu peguei do jeitinho que está escrito lá. O homem é autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Então a maior parte é responsabilidade nossa. Então a gente precisa rever o que deve ou não deve fazer. Obrasse, no caso, trabalhasse pelo bem, com prudência, né? E pensando sempre no próximo. Os desastres são causados muitas vezes por ambição, por exploração da natureza. Então, mesmo que a gente está aqui para explorar a natureza ao nosso favor, muitas vezes a ganância, a ambição faz com que a gente não faça a manutenção, como foi o caso do barranco de Brumadinho, né? O excesso de pessoas em um mesmo local, visando maior lucro, né? Que foi o caso
da Boate Kiss, que também ocasionou um desencarne coletivo, a tomada de territórios, de riquezas, que são as causas de todas as guerras, né? Mais uma vez, a ambição do homem, interesses políticos, disseminação de matérias falsas, desinformação, que levou a atraso e negação, né, de doenças e muitas vezes a negação da vacina, que culminou, né, no adoecimento e muitas vezes na morte dessas pessoas, no desencarne, né? E mais recentemente, a questão, por exemplo, outro exemplo, a questão da meningite. Quantas crianças podem ter essa doença por os pais não levarem as crianças para vacinar? Então, quantas mazelas, quantos flagelos e quantas coisas que assemelham-se à pandemia ou que estão ali ao entorno dessa situação, em que são provocadas por nós mesmos, né? No capítulo 27 do Evangelho, podemos ler o seguinte, no item 12, terceiro parágrafo. Vou ler rapidinho aqui para a gente concluir. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ansiosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Então, está tudo nas nossas mãos, estão tudo nas nossas mãos, né? Nós que, com tudo isso que nós passamos, nós aprendemos o que a pandemia nos trouxe de aprendizado. Tudo isso, né? E mais uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, né? Que as instituições, inclusive a instituição espírita, ela se adequou para não deixar de levar a mensagem de Jesus a todos os lugares. Então nós, das casas espíritas, nós lançamos mão também das tecnologias, né? Como hoje, aqui a gente tem uma câmera que está filmando uma palestra e que mais à frente vai ser passado para a internet e vai ser passado para um número maior de pessoas. Antes da pandemia, isso não era feito, né? Então isso foi algo que também aprendemos em função da pandemia. Então, os estudos, palestras, as vibrações, tudo isso foi feito também, além, né, antes somente de modo online e agora de modo presencial e de modo online. Isso também nós aprendemos. Então, nem sempre são coisas ali que a gente vai pensar, foi ruim, mas muita coisa nós aprendemos para não errar novamente, né? E para finalizar, a gente pode sair dessa palestra
com todos esses aprendizados e tentar mudar um pouquinho com os nossos entes queridos do nosso lar, né? E aproveitar o dia que nós temos, né? Que a gente não sabe quando vai ser o último, né? Então, para finalizar, gostaria de pedir a todos para a gente fazer uma oração para finalizar.